do profeta Jeremias, capítulo 31, e o versículo 16, a palavra de Deus diz assim. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa. Tem traduções que tem a palavra galardão, é a mesma coisa. Há galardão, há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão. Percebe que o verbo está no futuro. Eles voltarão da terra do inimigo. 17. Ou seja, existe esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Todos digam amém? Amém. Pode se sentar, querido. Já oramos, né? Então vamos direto à palavra de Deus. Primeiramente, quero ser bem rápido, bem sucinto, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Queridos, esse texto, ele não está solto. Esse texto não está aqui jogado. Esse texto, existe um pano de fundo. O que seria isso? Existe um contexto atrás das palavras que nós acabamos de ler. Para quem não sabe, Jeremias, ele é contemporâneo, ou seja, ele é do mesmo período que outros profetas importantes da Bíblia. Ele é do mesmo período de Daniel, ele é do mesmo período do profeta Ezequiel, e muitas profecias também do profeta Isaías. Diferente de Ezequiel e de Daniel, Jeremias, ele passa por esse período que nós chamamos na Bíblia do período do cativeiro da Babilônia, quando o povo de Israel ficou 70 anos na terra dos caldeus, ou seja, na terra da Babilônia, isso lá para os anos de 587 a.C. Esse povo, ele foi levado para o cativeiro. Ezequiel vai para o cativeiro. Quando você lê lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 1, vai dizer que Ezequiel, ele estava entre os cativos na terra da Babilônia, perante o rio Quebar, quando ele teve a visão e o chamado de Deus para a tua vida. Quando você lê Daniel, capítulo 1, vai dizer que Daniel estava lá na terra da Babilônia, junto com outros 3 amigos, que depois tiveram os seus nomes trocados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jeremias é da mesma época, mas Jeremias ele tem uma perspectiva diferente do cativeiro, porque ele não vai para a Babilônia. Jeremias fez parte daqueles que permaneceram na terra de Israel. Esse período é importante nós falarmos que o povo foi dividido em 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Aqueles que foram para a Babilônia, que eram os ricos, os nobres, a elite do povo, e aqueles que permaneceram em Jerusalém, que ficaram depois de uma situação de empobrecimento, uma miséria muito grande. Jeremias não era dos ricos, não era dos nobres. Jeremias ele era camponês, ele era simples, ele era um homem do campo, um homem rural. Ele não foi levado para a Babilônia, ele permanece na terra de Jerusalém. Percebe que Deus tem um propósito com cada um. Ezequiel, Daniel, eles foram importantes lá na Babilônia, porque eles foram usados por Deus para animar a fé daqueles homens, daquelas mulheres que estavam no cativeiro. Jeremias foi usado diferente. Ele foi usado para falar com aqueles que ficaram na terra de Jerusalém. Quando você lê Neemias, capítulo 1, vai dizer lá em Neemias 1, que aqueles que ficaram em Jerusalém estavam em miséria, em sofrimento, estavam pobres. Jeremias estava no meio de homens pobres. Jeremias estava no meio de pessoas que tiveram as suas casas destruídas, que tiveram o templo destruído,
que tiveram a sua família levada, muitos perderam a família, muitos foram divididos, a família foi e outros ficaram. Jeremias não fala para aqueles que foram, Jeremias fala com aqueles que estavam na terra de Jerusalém. E aqueles homens que estavam ali, queridos, eles estavam, como eu já disse, eles estavam sofrendo, eles estavam sem esperança, eles estavam desanimados. Nós estamos vivendo uma época muito parecida. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão desanimadas. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas elas não estão buscando o avivamento. As pessoas, numa grande maioria, elas estão passando pelo processo de esfriamento. Queridos, não se engane, nós não estamos vivendo uma época em que a igreja vai se avivar. Nós estamos vivendo o contrário. Nós estamos vivendo uma época onde a igreja ela vai passar pelo processo do esfriamento, mas isso é bíblico. A igreja da volta de Cristo é uma igreja que está dentro do processo de esfriamento. Por isso que lá em Apocalipse fala sobre aquele que é morno. O que é o morno? Já foi quente e agora esfriou. Nós estamos numa época, não precisa ir longe, basta a pastora Cláudia lembrar como inaugurou esta igreja, como que eram as pessoas, só lembrar de 16 anos atrás. Eu me converti em 93, eu prego a palavra de Deus desde o ano de 98, eu lembro como é que era, eu lembro como as pessoas buscavam, eu lembro como as pessoas queriam as coisas de Deus. Hoje praticamente nós precisamos implorar para as pessoas virem para a igreja. Hoje as pessoas, as igrejas precisam criar coisas, senão o povo não vem. Se falar que é somente um culto de oração e pregação da palavra e louvores, as pessoas não acham isso suficiente. Nós estamos passando por um processo de esfriamento, onde as pessoas estão deixando o primeiro amor, onde elas estão deixando a verdadeira prática do Evangelho de Jesus Cristo. São poucas pessoas. Queridos, eu lembro quando eu comecei o trabalho de evangelismo nas ruas, há 16 anos atrás, 17 anos atrás, lembra, irmã Andréia, quando nós começamos? Nós já chegamos a ir, pastora Cláudia, sextas-feiras entregar refeição, entregar lanche, com 40 pessoas, com 30 voluntários, 40 voluntários. Hoje nós somos meia dúzia. Somos meia dúzia, mas não tem problema, irmãos. Somos meia dúzia, mas meia dúzia que fazem com amor para a glória de Deus. As pessoas estão esfriando. Aqueles que estavam na Babilônia estavam esfriando. Por quê? Porque eles achavam que aquele processo seria rápido. Sabe o que eles acharam? Deus permitiu essa luta, Deus permitiu a gente passar por isso, mas daqui a pouco Deus é muito bonzinho, Deus é amor, Deus é bondade. É aquilo que hoje nós chamamos na teologia, sabe do que? Hipergraça. Deus é muito amor e pouca justiça. As pessoas estão se enganando. Então eles pensavam, daqui a pouco vai passar, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Sabe o que aconteceu? Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e as profecias não se cumpriam, que Deus ia trazer de volta. Aquele povo ficou 70 anos, e sabe o que é interessante? Naquela época eles viviam uns 30, 40 anos, ou seja, uma geração foi, morreu, nasceu uma outra geração. Eles achavam que Deus não ia restaurar mais. Então Deus levantou Ezequiel para falar que ia trazer o povo de volta, como fez no vale de ossos secos. Deus levantou Daniel para falar para aquele povo que o Senhor iria restaurar a vida deles. E Deus levantou Jeremias para chamar aquele povo
e falar para eles: Deus tem um pacto conosco, Deus tem uma aliança conosco, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel nas suas promessas. Se Ele falou que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Pode a árvore estar cortada, ao cheiro das águas ela vai florescer. Deus vai restaurar, vai cumprir as promessas dEle sobre as nossas vidas. É esse Deus que vai também cumprir a promessa dEle na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se o povo estava desanimado lá, os que tinham ficado também estavam desanimados, porque eles estavam em pobreza, eles estavam com fome, não tinha mais o templo, o muro estava derrubado, a cidade estava destruída. Quem restaurou a cidade foi Neemias e Esdras, mas foi lá na frente. Jeremias é de uma época aqui, irmãos, em que o povo estava assolado. Então Deus deu uma palavra para Jeremias para liberar para aquele povo. Ele reúne aquele povo de Jerusalém, e aqui no capítulo 31, no versículo 16, ele fala: assim diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, isso é muito sério. Repita comigo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não, de novo, diga: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso é muito sério. Nós que somos pentecostais, que nós somos de uma igreja pentecostal, nós acreditamos em visão, nós acreditamos em profecias, nós acreditamos em línguas, nós acreditamos em curas, nós acreditamos no poder de Deus. Mas é muito sério você chegar para alguém e falar: assim diz o Senhor. Isso é muito sério. Quem concorda, diga amém. Porque se eu subir aqui e falar para qualquer um de vocês: olha, pastora, assim diz o Senhor, olha, isso é muito sério. Porque nós não podemos pôr palavras na boca de Deus. Jeremias falou: assim diz o Senhor. Eles disseram: opa. Jeremias era um homem de Deus. Interessante que quando Deus levantou Jeremias, Deus falou para Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Eu vou cumprir a minha palavra. Qual foi a palavra que Deus colocou na boca de Jeremias? Obrigado, querida. Qual foi a palavra que Deus colocou na boca de Jeremias? Versículo 16: reprime a tua voz de choro, seca as lágrimas dos teus olhos. Pode parar de chorar. Eu, quando vejo essa expressão, não chores, eu lembro de Jesus, porque Jesus chegou com uma mãe e falou para ela: não chores. Lembra? Filho da viúva de Naim. Jesus parou aquela passagem, diz a Bíblia que eles estavam indo para fora da cidade para enterrar o menino. Jesus parou e falou: não chores. E ele ressuscita o menino. Diz a palavra de Deus que o Senhor usou Jeremias para falar para eles: não chores, enxugue as lágrimas, limpe os olhos. E olha o complemento do versículo 16: porque existe recompensa para as tuas obras. Diga para quem está ao seu lado: existe recompensa para as tuas obras. Existe recompensa para as tuas obras. Eu acho isso aqui fantástico, porque tem coisas que nós fazemos. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Existem coisas que nós fazemos que nós chegamos a pensar: será que vale a pena fazer isso? Eu que faço um trabalho com dependentes químicos, junto com a missionária, são tantas decepções que nós passamos fazendo esse trabalho, são tantas pessoas que a gente vê caminhando, evoluindo, e daqui a pouco, irmãos,
simplesmente cai. Chega a ser frustrante. Nós fazemos um trabalho com morador de rua que é igual enxugar gelo. É um negócio muito estranho. Porque se a gente levar 100 marmitas, nós entregamos 100 marmitas e vai faltar. Daí se nós levarmos 300 marmitas, nós vamos entregar e também vai faltar. Se nós levarmos 500 marmitas, hoje nós levamos 830 marmitas. Nós já chegamos a levar mais de 1000 marmitas. Nosso recorde acho que foi 1.200 marmitas. Irmãos, acabou e faltou. Daí na outra semana está tudo igual. É um negócio que você fala assim, meu Deus, será que vale a pena? Daí a gente está lá nas ruas. Semana que vem a impressão que vai dar é que vai ter mais gente lá. E vai ter mais gente. Porque a cada semana, a cada mês que passa, cresce. Será que vale a pena? E às vezes nós fazemos a obra, às vezes nós oramos, às vezes nós dedicamos, né? A pastora Cláudia está aqui, quantos anos? 16 anos. Quem que é o obreiro mais antigo aqui, pastora? A irmã? Quem? Quantos anos estão aqui? Desde sempre. 16 anos. Então a gente pensa, né? Olha quantos anos. Olha quantos anos. A nossa igreja da Brasilândia, agora no mês de abril, ano que vem, 20 anos. 20 anos. A metade da minha vida, porque eu tenho 40. Então a metade da minha vida ali. E a gente pensa, meu Deus. E tantas coisas aconteceram, quantas decepções, né, pastora? Tanta gente passou, entrou, saiu, ficou, e falou, e fez. A gente pensa, meu Deus, será, Senhor? Será que Deus está nesse negócio? E Deus falou com aquele povo através da boca de Jeremias: seu trabalho, a sua oração, a sua dedicação, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. E haverá recompensa para a tua oração. E haverá recompensa para o teu clamor. E haverá a honra de Deus para a tua vida. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Levanta a sua mão para o céu. Eu quero liberar esta palavra para a tua vida. O ano de 2022 ele não acabou ainda. Tem alguns dias de novembro e ainda tem um mês de dezembro. Deus ainda neste ano fará coisas grandiosas nesta igreja, na tua vida, na vida de cada obreiro, de cada pastor. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Amém, queridos? Verá recompensa. 2, primeiro, verá recompensa. 2, voltarão da terra do inimigo. Irmãos, parece simples, né? É para mim e para você simples, porque era Deus falando para eles: eles vão voltar. Eles voltarão. É simples porque nós estamos lendo e nós conhecemos a história. Mas para quem estava lá dentro, não tinha saída. É igual uma pessoa desenganada pelos médicos e você fala exatamente isso: vai sair e Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Irmãos, só Deus. Esses dias a gente tem orado por uma família. Está aqui, irmã Andréia. A gente tem orado por uma família, uma jovem lá da igreja. Compramos a briga dela. A gente compra a briga do povo. E nós compramos a briga dela. Ela se chama Sabrine. E a Sabrine, alguns dias atrás, ela pediu oração pelo padrasto dela. Nós oramos, Deus fez uma obra maravilhosa. Curou a vida daquele homem.
E alguns dias também atrás ela falou: agora meu pai, pastor, está mal, desenganado. Os médicos já disseram que não tem jeito, né, irmã Andréia? Nós compramos a guerra dessa irmã e começamos a orar pela vida deste homem. E Deus começou a fazer uma obra de milagres. E para a glória de Deus, irmãos, essa semana ela me mandou a foto dele. E saiu do coma, já está acordado, já está bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Às vezes nós falamos para pessoas que estão em casos assim: Deus vai fazer uma grande obra. Aqui vocês têm uma pastora que é um testemunho vivo do que Deus faz. Eu lembro que algumas vezes eu fui no hospital, né? E uma das vezes eu até encontrei com a pastora Juliana no hospital. E é só Deus, está aqui agora, pastora, cheia da presença de Deus. Você chegar para alguém e falar assim: vai voltar, Deus vai restaurar. É igual você pegar aquela pessoa que está nas drogas, mas afundada de verdade nas drogas, e você falar: vai sair dessa. Às vezes a família não acredita mais. Deus vai restaurar. Irmãos, eu poderia pregar várias coisas nesse texto, várias coisas, mas o que Deus falou muito comigo enquanto estava vindo para cá, eu saí do centro para vir para cá, foi sobre restauração. Essa recompensa, esse retornar significa: eu vou restaurar esse povo, vou restaurar a vida de vocês. Eu não sei em qual área da tua vida precisa de restauração. Deus tem processo de restauração na vida de pessoas aqui hoje. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Existe restauração de Deus para áreas da tua vida. Quantos podem aplaudir ao nome dele por isso? Aleluia! Daí vem o versículo 17, que encerra, né, os dois versículos. O 17 diz assim: há esperança para o futuro. Há esperança para o futuro. Há esperança para o futuro. De novo ele diz, ó, diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo isso. Os teus filhos, daí fala de novo, os teus filhos voltarão para os seus territórios. Deus estava novamente dizendo: vou trazer de volta. Eles foram, mas eles voltarão. Sabe o que significa isso? E aqui eu quero encerrar. Isso significa: eu permiti ir e eu vou trazer de volta. E esse permitir ir, eles não foram para lá porque simplesmente Deus achou que eles tinham que ir. Não é isso. Deus, quando levou aquele povo, Deus levou para trabalhar, para moldar a vida deles. Vocês lembram de Jeremias capítulo 18? O que diz Jeremias 18? É a visão do vaso do oleiro. Deus falou: vou levar eles, ir lá, e vou quebrar eles, mas eu vou fazer deles um vaso novo. E eu sou o oleiro. E quando o oleiro começa a fazer o vaso, começa a moldar o vaso, ele usa as mãos. E quando ele vai usando as mãos, ele vai deixando no vaso as suas impressões. Percebe que se eu pegar esse copo aqui de vidro e eu colocar a minha mão nesse copo, e se eu soltar este copo, parece que nada mudou. Mas agora, o que tem nesse copo? As minhas impressões, as minhas digitais. Se um perito da polícia entrar aqui, ele vai jogar aquele pó e vai ver que existe aqui as minhas digitais e as digitais da irmã também. Quando Jesus molda alguém, quando Deus leva alguém para o cativeiro, Ele deixa nessa pessoa as suas digitais, as suas impressões.
Deus falou: eu levei eles, mas eu vou trazer eles de volta. Glória a Deus. Mas eu vou trazer eles crentes, convertidos e transformados. Então a luta que nós passamos não é por acaso. As lutas que esta igreja passou, elas não foram por acaso. Aqui não tem ninguém tadinho aqui não tem nenhum coitado. Pastora Cláudia não é coitada, eu não sou coitado. Todos os processos que nós passamos, foi Deus moldando, foi Deus quebrando eu, quebrando você e nos fazendo um vaso novo na presença do Senhor. Quando Deus trouxe aquele povo da Babilônia, eles não voltaram piores, eles voltaram melhores, porque eles estavam cheios das impressões de Deus. O Senhor, Ele vai moldar cada um de nós aqui nessa noite, aleluia, porque ainda existe esperança, ainda existe recomeço. Quantos podem aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus? Aleluia. Amém, queridos? Essa palavra é uma profecia. E o que eu acho interessante, e aqui eu quero já fechar a Bíblia, muitas profecias que Jeremias falou, a maior parte delas, ele não viu acontecer, porque Deus levou ele. Mas todas as profecias que Deus usou ele para falar, todas aconteceram. Amém? Quando Jesus veio na terra, Jesus perguntou: o que eles dizem que eu sou? Quem eles falam? Quem eles me chamam? E eles disseram: alguns falam que o Senhor é Elias, outros Jeremias. Jeremias era um profeta diferente. Ele é conhecido como profeta chorão, porque ele chorava. Existe um livro chamado Lamentações de Jeremias. Ele chorava. Jesus chorou, você sabia disso? Quem sabia que Jesus chorou? Diga amém. Ele chegou em Betânia, viu o seu amigo e ele chorou. Na verdade, ele chegou em Betânia e viu que o seu amigo estava morto. E ele chorou. Diz a Bíblia que ele se lamentou, dizendo: ó Jerusalém, como a galinha recolhe os seus pintinhos, assim eu queria fazer com vocês, mas vocês não quiseram. Jesus está aqui, queridos. Jesus nos trouxe aqui nessa noite. E eu quero convidar você agora a ficar de pé, porque o Senhor vai renovar a tua esperança nessa noite, vai renovar a tua vida. Amém? Nós vamos orar.